Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 30 perguntas bíblicas de nível fácil. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Quem foi o profeta que, ao invés de morrer de forma tradicional, foi levado diretamente para o céu em um carro de fogo? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Enoque. Alternativa C, Abraão. Alternativa D, Moisés. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Elias. Pergunta de número 2. Qual é o livro que relata a história de José e seus irmãos no Antigo Testamento? Alternativa A, Êxodo. Alternativa B, Levítico. Alternativa C, Gênesis. Alternativa D, Números. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Gênesis. Pergunta de número 3. Qual livro da Bíblia, que contém os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha? Alternativa A, Romanos. Alternativa B, Filipenses. Alternativa C, Marcos. Alternativa D, Mateus. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Mateus. Pergunta de número 4. Quem foi o grande rei de Israel conhecido por sua sabedoria e por construir o Templo de Jerusalém? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Ezequias. Alternativa C, Saul. Alternativa D, Davi. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Salomão. Pergunta de número 5. Onde aconteceu o milagre de Jesus que envolveu a transformação de água em vinho? Em uma festa de casamento. Alternativa A, Jerusalém. Alternativa B, Caná da Galileia. Alternativa C, Cafarnaum. Alternativa D, Belém. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Caná da Galileia. Pergunta de número 6. Quem foi o discípulo que negou Jesus 3 vezes antes de seu julgamento? Alternativa A, Tomé. Alternativa B, Judas. Alternativa C, Lucas. Alternativa D, Pedro. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Pedro. Pergunta de número 7. Qual é o salmo que começa com as palavras: O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Alternativa A, Salmo 23. Alternativa B, Salmo 29. Alternativa C, Salmo 91. Alternativa D, Salmo 121. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Salmo 23. Pergunta de número 8. Qual profeta foi engolido por um grande peixe depois de tentar fugir da vontade de Deus? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Jonas. Alternativa D, Jó. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Jonas. Pergunta de número 9. Quem foi o profeta que desafiou os profetas de Baal para um duelo de sacrifícios no Monte Carmelo? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Elias. Alternativa C, Ezequiel. Alternativa D, Jeremias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Elias. Pergunta de número 10. Qual é o livro da Bíblia que descreve visões apocalípticas do apóstolo João? Alternativa A, João. Alternativa B, Judas. Alternativa C, Hebreus. Alternativa D, Apocalipse. Tempo na tela.
Acertou quem escolheu a alternativa D, Apocalipse. Pergunta de número 11. Qual dos apóstolos de Jesus ficou conhecido como o discípulo amado? Alternativa A, João. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, André. Alternativa D, Tiago. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, João. Pergunta de número 12. Qual é o nome do rio onde João Batista batizava as pessoas, incluindo Jesus? Alternativa A, Rio Nilo. Alternativa B, Rio Tigre. Alternativa C, Rio Jordão. Alternativa D, Rio Eufrates. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Rio Jordão. Pergunta de número 13. Quem foi o profeta que teve um ministério durante o reinado de Nabucodonosor em Babilônia, e interpretou sonhos para o rei? Alternativa A, Daniel. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Isaías. Alternativa D, José. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Daniel. Pergunta de número 14. Quantos livros existem no Novo Testamento da Bíblia? Alternativa A, 21 livros. Alternativa B, 23 livros. Alternativa C, 25 livros. Alternativa D, 27 livros. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, 27 livros. Pergunta de número 15. Quem foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel? Alternativa A, Jeú. Alternativa B, Saul. Alternativa C, Acais. Alternativa D, Josias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Saul. Pergunta de número 16. Qual é o nome do monte onde Jesus foi crucificado? Alternativa A, Sião. Alternativa B, Horebe. Alternativa C, Gólgota. Alternativa D, Carmelo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Gólgota. Pergunta de número 17. Quem foi o profeta que liderou os israelitas na conquista de Jericó, fazendo as muralhas da cidade caírem? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Daniel. Alternativa D, Josué. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Josué. Pergunta de número 18. Qual é o evangelista que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Alternativa A, Lucas. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, Marcos. Alternativa D, Jeremias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Lucas. Pergunta de número 19. Quem foi o discípulo que substituiu Judas Iscariotes após sua traição e suicídio? Alternativa A, Tiago. Alternativa B, Matias. Alternativa C, Mateus. Alternativa D, Tadeu. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Matias. Pergunta de número 20. Qual dos discípulos de Jesus era um coletor de impostos antes de se tornar um seguidor de Cristo? Alternativa A, Judas. Alternativa B, Lucas. Alternativa C, Mateus. Alternativa D, Felipe. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Mateus. Pergunta de número 21. Qual foi o símbolo do pacto de Deus com Noé após o dilúvio? Alternativa A, uma estrela. Alternativa B, uma árvore. Alternativa C, uma pomba. Alternativa D, um arco. Tempo na tela.
Acertou quem escolheu a alternativa D, um arco. Pergunta de número 22. Quem foi o profeta que clamou: Eis-me aqui, envia-me a mim, quando viu uma visão de Deus no templo? Alternativa A, Amós. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Oséias. Alternativa D, Naum. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Isaías. Pergunta de número 23. Qual é o terceiro livro do Novo Testamento que narra os ensinamentos e ministério de Jesus, incluindo muitas parábolas? Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Marcos. Alternativa C, Lucas. Alternativa D, João. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Lucas. Pergunta de número 24. Quem foi o filho de Abraão que foi oferecido em sacrifício no Monte Moriá, mas foi substituído por um cordeiro providenciado por Deus? Alternativa A, Esaú. Alternativa B, Ismael. Alternativa C, Samuel. Alternativa D, Isaque. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Isaque. Pergunta de número 25. Qual é o nome da montanha onde Moisés recebeu os 10 mandamentos? Alternativa A, Monte Sinai. Alternativa B, Monte Arara. Alternativa C, Monte Tabor. Alternativa D, Monte Ebal. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Monte Sinai. Pergunta de número 26. Quem foi o profeta que teve uma visão dos ossos secos que se tornaram um grande exército vivente? Alternativa A, Abacuque. Alternativa B, Malaquias. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Ezequiel. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Ezequiel. Pergunta de número 27. Qual dos discípulos de Jesus ficou conhecido por ser um pescador antes de se tornar um seguidor de Cristo? Alternativa A, João. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Lucas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Pedro. Pergunta de número 28. Qual discípulo de Jesus era conhecido por sua profissão como médico? Alternativa A, João. Alternativa B, Lucas. Alternativa C, André. Alternativa D, Tiago. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Lucas. Pergunta de número 29. Qual é o nome do jardim onde Jesus costumava orar e foi traído por Judas Iscariotes? Alternativa A, Getsemane. Alternativa B, Esbom. Alternativa C, Éden. Alternativa D, Uzá. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Getsemane. Pergunta de número 30. Qual foi o último dos juízes de Israel e o primeiro dos profetas que ungiu os primeiros reis de Israel? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Ageu. Alternativa C, Miqueias. Alternativa D, Samuel. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Samuel. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.